que nos animam, né? Sim. Como a fotografia, o cinema e a relação com a psicanálise. Estou vendo algumas carinhas conhecidas aqui. Pilar, deixa eu ver aqui os comentários. Olha, quanta gente de Cuiabá, Porto Alegre, Viçosa, que legal! Eu sou da Zona da Mata Mineira, perto de Viçosa, São João Nepomuceno. Eu nasci. Que coincidência! Alguém de Ribeirão Preto, eu já morei em Ribeirão. Gente, que bacana! Bem heterogêneo. Legal. Então, acho que já temos aí, Um batemos número o recorde bacana, né? aqui, 48 pessoas em 8 e 2, né? Uhum. Então, acho que eu vou fazer aqui, dar alguns recados, né? E fazer a apresentaçãozinha. Então, gente, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o David Dourado, eu sou o criador e coordenador dessa escola plataforma Humanis. E começou durante a pandemia, né? Tive essa ideia e tá dando certo. Por enquanto tem dado certo, né? A gente tem alguns cursos, algumas aulas que estão disponíveis na nossa página no YouTube. Então quem quiser acessar, tem algumas aulas lá e se inscrever também. Sempre que a gente se inscrever e acionar o sininho, sempre que a gente subir uma aula gratuita, você recebe o aviso, né? E aí ajuda a gente também nessa corrida aí para ter seguidores e tal, e para poder manter esse projeto, né? Uhum. Praticamente sou eu e mais duas pessoas que me ajudam no design, outra pessoa com textos, mas é uma escola, digamos assim, caseira. Mas é essa a ideia mesmo, ser uma plataforma e trazer pessoas que eu conheço, pessoas que eu vou atrás para dar algum curso e fazer essas trocas, oferecer algum curso gratuito também. Então estamos aí. E hoje estamos trazendo aqui a Bianca. E para dar esse curso, eu achei bem interessante a proposta dela. E fui atrás, eu não conhecia a Bianca, enchi o saco dela com datas e ela cheia de coisas, e eu pegando no pé dela. Nem sempre é fácil trazer os professores, né? Porque eu encho o saco, né, Bianca? Não enche o saco, Imagina! né? É que é uma busca, né, para fazer essa curadoria aí dos professores. Então, eu vou fazer uma apresentação aqui breve da Bianca. Ela é psicanalista, escritora, ensaísta, crítica de arte. Atua no território multidisciplinar da psicanálise, literatura, filosofia, teoria e prática artística. Ela é mestre em estudos contemporâneos das artes pela Universidade Federal Fluminense, especialista em História da Arte pela Faculdade Armando Álvares Penteado, São Paulo, graduada em Psicologia pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora e fundou e coordenou o Núcleo de Investigação em Arte e Psicanálise do Instituto Figueiredo Ferraz, em Ribeirão Preto, de 2012 a 2015. Participou do grupo Redes de Pesquisas Escritas da Experiência da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, e coordena o projeto de Cinema e Psicanálise CineCult, USP Ribeirão Preto, em parceria com o Centro Lacaniano de Investigação da Ansiedade. Então, seja bem-vinda, Bianca. Boa Seja muito noite, bem-vinda. gente. Obrigada. Fiquei muito feliz com o convite. Achei super bacana a proposta do Devlin. E a gente vai fazer, então, um panorama, né? A gente combinou de fazer um panorama, uma masterclass, sobre o curso que eu vou dar em março, que vão ter dois encontros, que vão adensar
essa questão que eu estou trabalhando aqui agora, né, que eu vou tentar percorrer aqui agora, que é a ideia de imagem, na fotografia e no cinema, pensada a partir da perspectiva da psicanálise, né. Então, a gente escolheu 2 datas de março, eu não me lembro aqui agora, você lembra, David? Dia 15 e 29. Então, assim, na verdade, hoje, desculpa te interromper, nós vamos lançar esse curso hoje. Essa aula de hoje é a primeira aula, depois teremos mais Uhum. 2 aulas, dia 15 e 29. Então, ela vai fazer uma introdução, né, ao tema, as referências. E hoje, quem quiser se inscrever depois, ou durante, vai ter um desconto aí de 10% para os 10 primeiros inscritos, tá? Eu vou colocar as informações aqui no chat para quem se interessar. Então é isso, o curso vai acontecer dia 15 e 29, né? Das 8 às 20, às terças. Ótimo. E hoje eu fiquei de falar um pouco, dar um panorama inicial sobre como que a gente pode pensar, essa ideia de imagem, né, na fotografia e no cinema, a partir da psicanálise. No curso, eu pretendo direcionar com imagens para alguns, artistas e cineastas, como a Inês Vardal, Tarkovsky, e depois mais alguns que eu vou construir junto esse pensamento da fotografia, cinema e psicanálise, né. Então, para começar, eu queria pensar esse lugar da fotografia e do cinema, dizendo que isso é pensar automaticamente o lugar da imagem para a psicanálise. Então, se eu estou pensando na psicanálise como possibilidade crítica, né, como lugar que eu posso encontrar um recurso crítico para pensar a fotografia e o cinema, eu estou pensando essa ideia de imagem, né? Então, eu vou fazer um pequeno preâmbulo a essa questão da imagem. Tem alguns autores, depois eu vou até mandar para o David, mandar para vocês por e-mail, que são referência para mim, que são leitores, atravessadores, de certa forma, da psicanálise lacaniana, são pensadores da imagem, né? Tem a Marie-José Montsaïn, tem o Jacques Almond, que são teóricos que pensam a questão da fotografia, do cinema, e são leitores também da psicanálise, que me ajudam a pensar essa questão. Então, assim, pensar em imagem, né? Eu fiquei muito animada com esse convite, porque eu acho que é um tema muito importante no contemporâneo, né? A gente pensa por imagens. Olha que legal, tem alguém assistindo do Chile. Legal, Sim, sim. Francisca. E a gente pensa por imagem e a gente pensa num mundo, eh, que é lido a partir desse excesso, né, das imagens. E é preciso que a gente possa reaprender a ler, né, e ler criticamente esse mundo. A gente é bombardeado de imagens, né? Mas o que que eu estou chamando aqui de imagem? Então, já de cara, para a psicanálise, tem uma diferença entre 3 registros, né? O imaginário, o real e o simbólico. Então, imagem, a gente pode pensar assim no senso comum, é isso que está ligado ao imaginário. Mas para a psicanálise, para a filosofia, a imagem é muito mais, né? E muito menos também, ela está sempre aquém e além, né? Então é isso que eu pretendo esboçar aqui. E a forma, né? A gente lê o mundo através das imagens também. Mas o que que é isso, né? Como é que a psicanálise, então, pode se oferecer como esse dispositivo crítico para pensar a imagem, para estar junto, por exemplo, da fotografia, do cinema, pensando as questões da imagem? E aí, gente, a dinâmica que eu vou propor aqui é que eu usei um filme do Chris Marker, que é um artista, cineasta que eu gosto muito, que pensou isso a partir de
micronovela, né, que é o La Jetée, eu propus ao Devlin que a gente pudesse passar, 10 10 minutinhos iniciais aqui, só para a gente ter esse estímulo da imagem, da presença do Chris Marker, que é um pensador, antes de mais nada, também, né, construindo um pensamento, e aí eu vou falar durante uma horinha, colocar algumas questões, e aí a gente apresenta o restante do LaGT, e aí eu queria conversar com vocês nessa última meia hora. Então, David, se você estiver aí, pode passar do 1 minuto e 58. Sim. 10 minutinhos até 11h58. Tá bom. Tá aparecendo? Tá aparecendo. Ainda não está com som, mas a legenda veio. La scène qui le troubla par sa Agora violence tá. et dont il ne devait comprendre Pode que aumentar beaucoup plus tard la pouquinho. signification, eut lieu sur la grande jetée d'Orly, quelques années avant le début de la Troisième Guerre mondiale. É o máximo, tá? Départ à destination de Rome. Vol Alitalia 333. Embarquement. À Orly, le dimanche, les parents mènent leurs enfants voir les avions en partance. De ce dimanche, l'enfant dont nous racontons l'histoire devait revoir longtemps le soleil fixe, le décor planté au bout de la jetée et un visage de femme. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Ce n'est que plus tard qu'ils se font reconnaître, à leurs cicatrices. Ce visage qui devait être la seule image du temps de paix à traverser le temps de guerre, il se demanda longtemps s'il l'avait vraiment vu, ou s'il avait créé ce moment de douceur pour étayer le moment de folie qui allait venir. Avec ce bruit soudain, le geste de la femme, ce corps qui bascule, les clameurs des gens sur la jetée, brouillés par la peur. Plus tard, il comprit qu'il avait vu la mort d'un homme. Et quelque temps après vint la destruction de Paris. Beaucoup moururent. Certains se crurent vainqueurs, d'autres furent prisonniers. Les survivants s'établirent dans le réseau des souterrains de Chaillot. La surface de Paris, et sans doute de la plus grande partie du monde, était inhabitable, pourrie par la radioactivité. Les vainqueurs montaient la garde sur un empire de rats. Les prisonniers étaient soumis à des expériences qui semblaient fort préoccuper ceux qui s'y livraient.
Au terme de l'expérience, les uns étaient déçus, les autres étaient morts ou fous. C'est pour le conduire à la salle d'expérience qu'on vint chercher un jour, parmi les prisonniers, l'homme dont nous racontons l'histoire. Il avait peur. Il avait entendu parler du chef des travaux. Il pensait se trouver en face du savant fou, du docteur Frankenstein. Il vit un homme sans passion, qui lui expliqua posément que la race humaine était maintenant condamnée, que l'espace lui était fermé, que la seule liaison possible avec les moyens de survie passait par le temps. Un trou dans le temps, et peut-être y ferait-on passer des vivres, des médicaments, des sources d'énergie. Tel était le but des expériences, projeter dans le temps des émissaires, appeler le passé et l'avenir au secours du présent. Mais l'esprit humain a chopé. Se réveiller dans un autre temps, c'était naître une seconde fois adulte. Le choc était trop fort. Après avoir ainsi projeté dans différentes zones du temps des corps sans vie ou sans conscience, les inventeurs se concentraient maintenant sur des sujets doués d'images mentales très fortes. Capables d'imaginer ou de rêver un autre temps, ils seraient peut-être capables de s'y réintégrer. La police du camp épiait jusqu'au rêve. Cet homme fut choisi entre 1000 pour sa fixation sur une image du passé. Au début, rien d'autre que l'arrachement au temps présent et ses chevalets. On recommence. Amarradinho. Passa uma camisa para. Le sujet ne meurt pas. É Ne por délire aqui, ó. pas. Il souffre. On continue. Legal, sim, no livro novo.
Obrigada, Dave. Gente, eu quis passar um trechinho logo no momento que as imagens começam a surgir como confissões, né? Mas eu acho que, se não der tempo de eu passar mais uma parte, fiquei para vocês assistirem, porque é muito interessante, né? Alguém citou aqui sobre a questão do sono, e eu vou falar um pouco do cinema como sonho, que nós somos feitos dessa matéria do sonho, e que é assim que a gente pensa a imagem também. Então, estou muito feliz de ter muitas carinhas aqui agora conhecidas. O Paulo Proença está aqui, que é da psicanálise, também estuda arte. Então, como eu estava propondo essa ideia de fotografia e cinema, né, o lugar da imagem na arte e na psicanálise, e como eu perguntei no início, como é que a gente lê o mundo, né, a partir de uma ideia de imagem friccionada pela psicanálise, pelo registro, pelo dispositivo crítico da psicanálise. Eu falei que é uma discussão muito contemporânea, isso me anima muito. Eu acho uma questão política no sentido mais profundo a gente pensar a dimensão da imagem hoje, né? E dei como referência essa autora que é maravilhosa, Marie-José Montaigne, que eu adoro, e o Jacques Calmont, que é um teórico também do cinema, né? E para dizer para vocês que no curso eu vou trazer muitas imagens, cineastas, artistas, e que hoje eu pretendo, então, fazer essa passagem por essa ideia do Estatuto da Imagem, né? Então, as imagens vão surgir no nosso psiquismo antes mesmo das palavras, né? A gente vive num mundo, desde sempre, mediado pelas imagens, né? A gente registra o que a gente vê, o que a gente sente, e, nesse sentido, o La Jetée, o filme do Marquer, mostra muito isso. É um filme sobre a memória e sobre a ficção, né, que é a memória. Essa reconstrução que vai se passando no filme mostra o quão ficcional é essa construção da memória, né? E que é por isso que a gente precisa realmente tomar posse dessa singularidade dessa ficção, né? E aí as imagens surgem, então, no nosso psiquismo, até antes das palavras, e a gente vai depois expressar isso em palavras, né? Então, eu fico até pensando num mundo, eu pensei sobre isso semana passada, um mundo que é muito codificado pela imagem, pelos emoticons, pelo Instagram, que é todo mediado por isso, e como o vocabulário, e tem uma questão geracional aí, claro que não todos, mas tem uma questão que é visível, como o vocabulário de uma geração, por exemplo, de 15 anos de idade, 20 anos, ele fica um vocabulário restrito. Consequentemente, porque o mundo não é só imagem no sentido imaginário, porque a gente precisa das palavras para dar um sentido às imagens, para poder ler essas imagens, consequentemente, a leitura dos filmes, da relação com a imagem também fica muito empobrecida. É um vocabulário curtíssimo, é muito engraçado isso. Tipo assim, é uma coisa impressionante isso. Eu estava sentada do lado de uma menina tomando café, de uns 20 anos, eu falei, gente, a cada 10 palavras que ela pronuncia, 9 são tipo assim, é um recurso paupérrimo. Tudo para ela está nesse jogo de equivalência muito pobre. Por quê? Porque isso está inserido na lógica voraz da linguagem da internet, do emoticon, né? A gente exercita muito pouco essa articulação entre imagem e palavra. Alguém falou Paulo Freire, Ana Mara dizia, preciso ler as imagens, exatamente. Né? Assim, por isso que eu acho que é um tema político no sentido mais profundo. Né? A gente precisa, inclusive, aprender a ler as imagens nesse tempo tão difícil, onde as imagens são fornecidas prontas, são imagens, muitas vezes, a imagem é uma invenção, uma criação, mas quando a gente pode ler, né, criticamente, a gente está advertido disso.
de que é um campo da ficção, né? Então, as fake news, por exemplo, que é um assunto super contemporâneo, como é que isso se processa? Então, você escuta alguém dizendo, a tia Ana, não, isso é verdade, eu vi um vídeo no WhatsApp. Veja como é um sintoma gravíssimo dessa adesão imaginária a esse estatuto da imagem. Então, é justamente isso que eu queria propor aqui. A psicanálise traz como contribuição esse corte nessa adesão imaginária ao campo da imagem. A imagem, como eu disse no início, é o que está além e também aquém dessa imagem do senso comum, né? Então, eu espero desenvolver um pouco isso, né? Então, quando essa elaboração começa a acontecer, né, como a gente está nesse estatuto simbólico, que tem a mediação da palavra, tem a imagem, tem a mediação da palavra, essa representação da realidade, ela também é mediada por aquilo que eu quero trazer aqui, que é o inconsciente, os sonhos, os lapsos, os atos falhos, né? Então, para pensar a ideia de fotografia e cinema tensionada pela psicanálise, é preciso que a gente lembre disso também, dessa outra cena que o Freud vai propor, né, que está nesse registro, que faz parte também disso que a gente é, né? Então, a fotografia, né, que no dicionário é essa arte de reproduzir imagens sobre uma superfície fotossensível, ação da energia, tem uma coisa muito interessante aqui. A invenção da fotografia e depois do cinema, né? Primeiro a fotografia, depois o cinema, e a invenção do cinema ela é contemporânea ao surgimento da psicanálise. Então, isso também é um dado interessante para a gente colocar em diálogo, né? São contemporâneas, são do mesmo momento histórico, onde algo aí acontece, onde um corte no pensamento, um corte epistemológico se dá e que nos ajuda a pensar a imagem, né? Então, uma linguagem tem relação na outra, é de suma importância o cinema na teoria freudiana e também o pensamento freudiano tem as consequências nas manifestações artísticas, no cinema, por exemplo, né? A fotografia, e eu pretendo pensar aqui os 2 dias como ponto de referência no primeiro momento, Agnès Varda, que trabalha uma ideia de fotografia no cinema, e outros artistas ao redor dela ali, e no segundo dia, o Tarkovsky. Então, eu vou falar um pouco sobre essa ideia da fotografia, né? Eu acho que deve ter muita gente da fotografia aqui que já conhece um pouco essa passagem pela história da fotografia, né? Mas a relação, né? Esse momento, né? Em 1839, que o Jacques Daguerre cria essa primeira ferramenta que se assemelha a uma máquina fotográfica, ele está criando uma mediação simbólica para a gente pensar o Estatuto da Imagem. Isso é muito interessante também. E aí a imagem vai mudar completamente, né, a partir da inserção desse momento onde a fotografia passa a fazer parte da vida das pessoas, né? Ela passa a ocupar um significado, a exercer uma importância na sociedade. E aí a gente tem uma longa história disso, né? Em momentos de nascimento, de morte, muitos exemplos dentro da história da fotografia, né? Tem o fotojornalismo, né? Que começa a retratar, aspas, aí, a realidade, né? E a gente já recebe isso nesse primeiro momento aí como uma questão, o que é a realidade, né? E os registros das memórias afetivas. Se a gente fizer uma pesquisa de fotografias antigas, é muito curioso, muito interessante, né? Fotografavam, num determinado momento histórico, as pessoas mortas, como se elas estivessem vivas. Então, como que esse estatuto da imagem, ele vai mudando historicamente, né? A partir desses movimentos, né?
E aí, entre 1905 e 1920, a Kodak tomou conta dessa indústria e tornou a fotografia acessível a todo mundo. Então, você aperta o botão e você cria a sua visão de mundo. É basicamente isso. E é uma coisa, outra grande referência para a gente pensar isso é o Câmara Clara, do Barthes, onde ele vai dizer algo muito preciso, né? Ele diz que a fotografia vai reproduzir ao infinito o que só ocorre uma vez, que a gente precisa levar isso em conta. Então, ela vai repetir mecanicamente, na verdade, o que nunca mais vai poder se repetir existencialmente. E que isso tem um efeito sobre o sujeito a ser investigado, né? Então, também trouxe o Cris Markel, lá GT, para a gente pensar essa ideia da memória, que eu acho que é isso que o Barthes está trazendo nesse momento, isso que é inaugurado aqui também, né, a partir dessa popularização da fotografia, né? Então, a gente tem esse primeiro momento da fotografia como um registro físico da memória, né, palpável, também tem algo ali na fotografia que se dá como uma invisível, que se presentifica. Então, tem algo novo que se coloca aí na relação com a imagem, né? Que recria a cada olhar, a cada clique, a cada relação do sujeito com aquela imagem, um mundo novo, né? Então, o Freud, né, ele vai falar dessa questão da memória, da criação de mundos, a partir de um exemplo muito legal que vocês, na infância, devem ter conhecido, que é o bloco mágico, aquele bloco mágico mesmo. O Freud vai comparar o sistema minêmico ao bloco mágico. Então, a cada movimento, a cada novo acontecimento que vai sobrepor o anterior, como acontece no filme do Chris Marker, né? Aquelas imagens que vão chegando para ele, essas marcas minêmicas, elas vão se sobrepondo e vão constituindo isso, né? Essa dimensão com o inconsciente que eu falei no início. Então, isso também é algo que o dispositivo fotográfico traz. E aí, nesse primeiro paralelo entre a psicanálise e a fotografia, a relação com a memória, com a imagem, né, eu acho que é importante destacar essa dimensão do inconsciente, essa outra cena que está sempre em jogo numa imagem que o Freud traz, como um caleidoscópio. Isso mesmo, Gleice, exatamente. Tem uma dimensão prismática, né? No filme mesmo, isso se dá de uma forma prismática, e aquele rosto da mulher que aparece em um determinado momento, quem não viu vai poder ver no YouTube. Então, a realidade ela pode ser interpretada de formas diferentes, né? Mesmo quando as representações, por isso eu falei da fake news, né? O que é isso? Mesmo quando a gente tem uma imagem diante dos nossos olhos, é possível que uma pessoa crie uma ficção sobre aquela imagem e outra crie outra ficção. São leituras. Essa leitura, como ela é construída? Mediada pelo simbólico. Em alguns casos, com parcos recursos simbólicos, né? Por isso que as pessoas acreditam em tudo que vem, né? Na literalidade. Então, isso é interessante também. Então, a fotografia, quando ela é exposta, assim como uma pintura ou qualquer obra, ela abarca um mundo inesgotável de interpretações, de leituras, né? É algo vivo, não é algo que tem um sentido estanque e fixo. Acho que aí a gente já coloca a primeira relação da psicanálise como esse dispositivo crítico para poder pensar a imagem, né? E aí agora com a revolução tecnológica, né, a gente vive imerso, como eu disse no início, numa quantidade estafante, né, de imagens produzidas o tempo inteiro, a qualquer custo, e essa dimensão, né, do enigma, da invisibilidade, fica solapada por isso, né? Então, isso que eu coloquei, de trazer a fotografia como isso que
não traz uma realidade estanque e fixa, sequer nem existe, né? Mas é uma realidade interpretada, lida, inventada. E a invenção não tem a ver com mentira, é a invenção no sentido psicanalítico, né? Então, eu acho que o Cartier-Bresson, né, que é um fotógrafo, talvez um dos mais importantes, certamente, do século XX, vai para a rua, né? E ele falava disso, de fazer uma fotografia perfeita, aspas, o que era isso para ele? Ele dizia que é preciso estar atento para encontrar esse instante decisivo, né? E como é que isso se dava, né? Colocando na mesma linha a cabeça, o olho e o coração. Eu acho isso muito interessante, porque ele desalinha uma ideia de verdade, racionalidade, ou de que a imagem vai conter uma verdade preta por ter. Ele insere um outro elemento aí, né? O instante, ele diz, é decisivo, mas justamente porque ele é fugidio, né? Então, tem uma dimensão aí que está sempre escapando ao campo do olhar. Então, essa possibilidade de capturar algo epifânico, de capturar esse instante decisivo, se dá por uma relação com o inconsciente, se dá porque lá atrás, como eu disse, nós somos constituídos por imagem e palavra e por mediações diversas, né? Então, por esses rastros que também antecedem as palavras e vão capturar no visual essa dimensão do invisível, né? Alguém comentou, quando o autor de uma imagem coloca uma legenda na obra, ele limita a interpretação de quem a observa? O Alisson perguntou. Alisson, eu acho que depende. A palavra também pode ser uma abertura, né? Por exemplo, Alisson, o Man Ray, né? Ele coloca, né, no papel, né? Ele transmite para a imagem justamente essa dimensão onírica, a relação que ele tem com a palavra também, e todo o surrealismo propõe uma relação com a palavra. Então, a fotografia é um instrumento justamente de desrealização, né? De retirar a realidade desse lugar estanque e fixo, né? Então, nesse sentido também uma aproximação com Freud, né? Para o Freud também a imagem é simultaneamente esse encobrimento e o vislumbre do desejo que move o sujeito, né? Então, fazendo esses paralelos aí entre o Man Ray, o Cartier-Bresson e o Freud, né, para pensar esse estatuto da imagem e o lugar da fotografia, como ele vai se constituindo como uma forma de pensar a imagem, né? E aí a gente pode pensar em várias referências. A Susan Sontag, por exemplo, diz que fotografar é muitas vezes diante da dor. Tem várias formas de ir lendo o próprio gesto fotográfico, o próprio ato de fotografar, né? Tem o exemplo do fotógrafo de guerra, né, que diante da dor do outro, da dor alheia, ele retrata situações desumanas, mas ele pode se transformar, pode dar uma dignidade, né? Se transformar nos olhos daqueles que não podem, que estão numa situação de invisibilidade. Também é uma forma. E aí isso dá uma longa discussão, é muito interessante pensar nas reverberações disso tudo. Acho que a gente vai ter um tempo para pensar isso no curso, né? E aí, indo ao cinema, para a gente elencar alguns pontos que eu acho importantes pensar nessa relação, como eu disse, a psicanálise é contemporânea do surgimento do cinema. Então, quando Freud estava dizendo do inconsciente, da outra cena, os irmãos Lumière estavam lá. Então, né, são linguagens irmãs. Né? Então, eu acho que essa relação toda que eu trago, que eu coloco com a imagem, que está também no Aleph, por exemplo, do Borges, para a gente trazer o elemento da literatura, né? Esse ponto indiscernível, esse ponto poético, onde as coisas não se resolvem de forma estanque e fixa. Então, a imagem ela desliza, ela está sempre deslizando, ela tem sempre uma dimensão de incapturável, né?
o Ítalo Calvino, né, que é decididamente um dos escritores que eu mais gosto, ele tem um escrito biográfico muito interessante sobre a adolescência dele, em que ele vai falar que o cinema, para ele, significava toda a vida dele, então toda a mediação dele. Veja só, e é um escritor, o cinema também é uma forma de escrita, né? Então, tudo para ele que se apresentava como um mundo pleno, coerente, era o contrário da vida dele. E onde ele encontrou um lugar de diálogo foi justamente na relação com o cinema, né? Que colocava esses elementos heterogêneos da imagem em jogo. Então, ele diz que foi isso, a relação com o cinema, que possibilitou a ele ser escritor. Vejam só que interessante como isso articula aquilo que eu falei no início, como a gente precisa colocar esses dois aspectos em diálogo, né? A imagem e a palavra, para que essa dimensão possa ser colocada. Em Borges eu citei o Aleph, deve ter um PDF, Leandro. E aí depois eu falei do Ítalo Calvino. Então, essa dimensão da imagem, né, que o Ítalo Calvino cita numa entrevista, que coloca para ele essa dimensão da falta, da falha, é uma imagem que cria uma abertura. Nesse sentido, tem uma relação também com a psicanálise, né? Não é uma imagem tranquilizadora, que coloca o sujeito no centro, como Freud diz, né, que o eu não é senhor em sua própria casa. Essa relação que o Calvino diz que aparece para ele no cinema e que ele pode fazer com isso na vida, ele pode se tornar escritor a partir disso, essa imagem que desorganiza o mundo como ele aparentemente é, uma imagem que balança as estruturas desse mundo automático, pronto. Então, Leandro, eu acho que é o Aleph. Eu vou colocar aqui para você. Que eu citei, que você está perguntando, é o Aleph. E aí, a partir dessa perspectiva freudiana, né, de que o eu não é senhor em sua própria casa, e que o cinema é justamente esse lugar de poder fazer com que o sujeito possa se descentrar, né, de tomar posse desse mundo heterogêneo, eu quero falar um pouco sobre esses dois encontros que eu vou falar, da ideia de fotografia no cinema da Vardar e do Tarkovsky, e também de outros autores, mas vou centralizar neles, porque eu acho que são artistas, né, cineastas, que justamente andam na contramão disso que eu chamei no início, de uma pasteurização da imagem, que acontece muito hoje, por exemplo, nos streamings, no Netflix, por exemplo. Né? Tem filmes interessantes ou outras coisas também, e tem entretenimento, basicamente. Né? E pode ter bom entretenimento, mas é radicalmente diferente da proposta dessa imagem não tranquilizadora, não linear do mundo que esse tipo de cineasta está propondo. Né? O Antonioni, a Vardar, o Tarkovsky, o Sokurov, é uma outra relação com a imagem, antes de mais nada. É uma outra relação com a forma de pensar uma narrativa e de pensar também a imagem. Então, isso eu acho também muito, muito interessante. Assim como o Arte em Câmara Clara fala já desse acesso ao dispositivo fotográfico e das consequências disso, eu acho que a gente tem que pensar esse modo pasteurizado mesmo de como a imagem nos é oferecida hoje, porque isso cria discursos, isso cria uma relação acrítica com a própria imagem, com aquilo que nos é dado. Você cria um formato linear, que é o oposto disso, né, que eu estou propondo com a psicanálise, uma imagem preta por ter, que todo mundo vai circular naquilo ali. Qualquer coisa que escape ou que
mostre ou denote aquilo que eu disse no início, essa dimensão invisível, mais sutil, porque o cinema, eu estava dizendo, o cinema também é forma, né? Ele não é só sobre uma questão, a questão das mulheres, a questão dos homens, a questão do machismo, a questão da maternidade. O cinema também é forma e é imagem. E como isso se coloca lá? Né? Como é que esse cineasta pensa isso e articula isso para criar uma subversão realmente? E às vezes a gente quer ver entretenimento, e tudo bem, é puro entretenimento, mas que a gente possa saber ler o mundo, saber ler criticamente isso. É esse o ponto, assim, que eu acho interessante, né? O Barthes mesmo vai dizer, né, que ele gosta muito de sair do cinema e ir para o mundo, porque é justamente onde esse elemento heterogêneo da imagem vai contrapor algo que ele viu, né? E aí ele vê se um filme é interessante ou não. Se você sai e o mundo continua a mesma coisa, aquilo não te movimenta, não te desloca como sujeito, é um filme que passa por você e sai numa boa, né? Então, isso é entretenimento. E o Chris Marker, né, vai dizer que, na verdade, o Chris Marker, cineasta do LGT, que a gente está o tempo todo numa sala de projeção, que a gente está o tempo todo no escuro, projetando a nossa história, projetando as nossas imagens no mundo, né? Então, a gente não pode romantizar ou ser ingênuo, né, na nossa relação com a imagem. Esse é um ponto que eu queria trazer também, né? Acho que a arte, de forma geral, né, desperta esse elemento agudo e essencial, né, trazendo essa brecha aí para a gente pensar justamente a subversão do sujeito, como a psicanálise propõe. Então, é uma imagem, como eu disse, menos pasteurizada. O Freud, lá na interpretação dos sonhos, que nasceu junto com o cinema, vai se interessar por muitas questões da arte, da literatura, sobretudo, né? Ele vai pensar a partir da tragédia, o efeito da tragédia sobre nós, vai convocar obras diversas, literárias, o Michelangelo, o Da Vinci, para construir uma teoria, né? Para pensar essa dimensão aí que está em jogo, né? Então, não para aplicar a psicanálise às obras. Eu acho que isso também é importante a gente pensar, né? Quando a gente coloca isso em jogo, né? É sempre uma relação de ler com, né? E pensando isso, pensando um pouco no curso, né? Na ideia de que, então, se a psicanálise é irmã do cinema e nós somos sujeitos cinematográficos, a gente pode dizer assim, sujeitos da imagem também, e para além e aquém da imagem, essa contemporaneidade, né, do cinema e da psicanálise, ela nos ensina, ela é muito interessante, né? Já em 1895, o Freud vai publicar com o Breuer, né, o estudo sobre a histeria, que ele apresenta o método psicanalítico. E, como eu disse, os irmãos Lumière vão fazer as famosas, também no YouTube, viu, gente? Primeiras aparições públicas do cinematógrafo em Paris. Então, é interessante ver isso, pensar como é que essas imagens... E é muito interessante, porque parecem realmente imagens de sonho, delírios, né? Onde o lugar onde o sonho e os delírios são acolhidos. Então, é ali, no cinema e na psicanálise. Toda essa noção, né, essa relação de que o cinema faz um uso, essas operações entre o dizível e o visível, como eu coloquei, são maneiras de jogar, né, e de ler o mundo, de jogar com a imagem, né? O cinema então se constitui como uma acerta em cheio, né, o gosto popular, tem essa vocação talvez, né, para as massas e tal. Então, eu acho que tem um ponto aí interessante também para pensar historicamente na história do cinema,
como o cinema foi se desdobrando e se reinventando depois daí. E aí, nas últimas décadas do século XIX, essa relação com a imagem, que eu digo que não vem de agora, né? Essa relação imaginária está aí, mas agora a gente tem recursos, estratégias, toda uma estratégia visual que nos coloca numa relação imaginária muito imediata. Mas, já nas últimas décadas do século XIX, vários historiadores pensaram isso. Então, Paris era tomada... Por que eu estou falando isso? Porque no que eu vou trabalhar no primeiro encontro da Varda, eu vou trazer uma questão que guarda relação com isso que eu vou falar. Paris, nesse momento, estava tomada por vitrines, e vitrines, teoricamente, de apresentação da vida como ela é, né? Então, vitrines que estavam ali testemunhando essa busca popular por espetáculo. Olha isso, vê se não é o Instagram, a rede, não sei nem se eu podia falar isso, da rede social. Vitrines que são um espetáculo de realismo extremo. Só que esse realismo extremo, isso não existe. É sempre uma ficção que está sendo posta ali, né? Então, por exemplo, o maior exemplo disso é a exposição de cadáveres no Necrotério de Paris. Era o maior sucesso. Então, tudo era um espetáculo. Olha só como é que o germe da coisa já estava lá, da nossa relação, né, com a imagem. Então, eles justificavam que, na busca da identificação dos corpos que eram encontrados pela cidade, eles tinham que ser expostos em vitrines. Isso atraía multidões, né? Em 1886, o corpo de uma menina de 4 anos, ele leva ao necrotério 150 mil espectadores, né? Era o jornal da época, né? Quer dizer, o jornal cria já uma outra mediação com a imagem, mas é impressionante isso, né? Então, já tinha essa narrativa jornalística e literária da época, já tinha o jornal Pinga Sangue ali, né? No meio da tarde, a relação com a imagem, essa captação visual da vida, essa construção da vida moderna, né? Como um espetáculo. Como um espetáculo, né? Então, como eu quero pensar o cinema aqui, e quais cineastas eu elegi para o curso? Justamente aqueles que vão pensar a vida na contramão do espetáculo. Justamente aqueles que vão pensar a imagem como essa sutileza que pode nos colocar aquém e além da imagem, né? Então, a contrapelo, a gente pode dizer, essa espetacularização da vida cotidiana, a gente vai encontrar também o Freud, né? Um pensador do seu tempo, alguém que captura o espírito do seu tempo, mas a contrapelo ali, né? Vai escutar, por exemplo, as histéricas. E aqui eu quero fazer um parênteses, porque é importante dizer isso, eu acho que nem todo mundo da psicanálise. Histeria em psicanálise não tem nada a ver com a palavra histeria do senso comum, não é um xingamento, é uma estrutura pensada por Freud a partir da relação com a Tolkien-Kur, com a escuta. É justamente o oposto, né? O Freud é quem vai dizer que essas mulheres que estão sendo encarceradas, invisibilizadas, elas querem ser escutadas e que elas merecem ser escutadas. A psicanálise surge daí. Então, é um esvaziamento dessa dimensão cênica, dessa dimensão do espetáculo, para ouvir uma outra coisa também, né? O Freud dá importância a esse lugar visual, mas a partir de um outro lugar, né? E aí ele vai pensar no romance familiar, como a estrutura da fantasia para cada sujeito se erige, como a subjetividade é construída a partir daí, e ele vai pensar a relação da palavra, né, do relato verbal e da imagem também como via régia para o inconsciente. Então, é a grande contribuição da psicanálise, né, para pensar essas questões. Então, ao conceber o inconsciente como essa outra cena,
né? O Freud vai trazer um diálogo aí com o cinema, né? E com essa posição que repensa a outra cena, né? E que coloca o cinema e o sonho, né? Dois tipos de experiência que estão juntas ali, né? Que tem esse caráter alucinatório, digamos, e de invenção, né? De construção de uma realidade. Então, justamente essa abordagem do sonho, por exemplo, por isso que eu falei para vocês assistirem no YouTube as primeiras projeções, os irmãos Lumière, tem muito de sonho, né, da atmosfera da interpretação dos sonhos, essa obra que marca na aurora do sexo, olha o ato falho do sexo, é isso mesmo, do século XX, é isso também, né? A importância, né, desse lugar da imagem, esse lugar conflituoso. Então, a interpretação dos sonhos, nesse lugar que o Freud traz, é muito interessante, porque apenas no 1 a 1, apenas o sonhador pode refazer livremente, a partir do sonho, o caminho da imagem. Então, não tem uma imagem pronta, não tem uma interpretação dos sonhos de banca de revista, que você vai comprar e aquilo vai significar isso. É uma outra coisa, né? É como um filme e uma obra de arte. Também, do outro lado, da recepção de uma obra, também tem uma invenção. Ela não é unívoca, tanto que a crítica de arte é isso, a crítica de cinema é isso, a crítica literária é isso. Vocês se divertiram, né? É isso mesmo, a invenção do sexo, né? A interpretação dos sonhos, tá lá. Então, no sonho, olha só, e no cinema também, mas no sonho, eu acho que era o Contardo que dizia isso, é fascinante, porque no sonho você é, por exemplo, a flor, o regador, quem rega e a água. A estrutura do sonho, ela é assim, caótica. A relação com a imagem não é aqui está o regador, aqui está a água, agora eu vou aguar. Não. A gente é feito dessa matéria. E é isso que esses grandes cineastas, no sentido até de cineastas menores, no sentido que Deleuze coloca, de olhar para as coisas menores, trazem, de olhar para essas imagens cotidianas, de olhar para aquilo que as pessoas acham que é banal, sem grandes pirotecnias, sem grandes. Então, é um outro tipo de cinema, né? Então, acho que isso é importante, essa linguagem do sonho encontra um lugar privilegiado na arte, nessa combinação entre esse discurso e o sensível, falando desse ínfimo, dessa relação, desses caminhos metafóricos e metonímicos que a gente pode encontrar, né? Dessa multiplicidade e dessa relação heterogênea com a imagem, né? O Freud vai dizer que existe pelo menos um ponto em que todo sonho é indissolúvel, é insolúvel, né? É o umbigo do sonho, ele nomeia. Então, é esse ponto de contato com o desconhecido que toda imagem guarda. Mas como isso é banalizado, sobretudo hoje, com os recursos que a gente tem, que trazem junto essa relação ambígua, né? Ao mesmo tempo que facilita a vida, também empobrece a possibilidade de leitura crítica, né? Então, assim também é uma fotografia, uma imagem, um filme. O Arnaldo lembrou do Wim Wenders, maravilhoso, justamente, Arnaldo, boa lembrança. Inclusive, eu ia dar o exemplo de um filme que eu adoro, que é o Janela da Alma. Eu adoro esse momento, adoro vários momentos do filme, tem tudo a ver com isso tudo que a gente está conversando. O momento que o Wim Wenders vai fazer o relato dele, da relação com o olhar e com o cinema, alguém pergunta para ele, mas por que você não fez a cirurgia de miopia? Por que você não... Ele usa um óculos de grau grosso, né? Ele diz, mas não, toda a minha relação com a imagem foi mediada por esse corte, pela minha singularidade, pela falha no meu olhar. Eu não quero ver tudo. É emocionante, é muito bonito isso.
né? Ele é cineasta justamente porque ele reconhece esse ponto de falha nessa completude, nessa imagem total, porque ele enxerga uma outra coisa, ou porque ele não enxerga tudo. A imagem totalizante é essa imagem das redes, A Vida Como Ela É, Aqui Está a Verdade, né? E ele diz que não precisa de enquadrar, porque ele tem no corpo dele esse enquadramento, que é o óculos. Ele enquadra pelo óculos, né? É a escolha do que ele vê. E quem usa óculos, né, sabe que tem realmente um enquadramento, tem sempre um ponto difuso ali que ele acolhe como algo, e, ao mesmo tempo, super minucioso, né, na relação com a imagem. Então, eu acho isso muito bonito. Muito boa lembrança, eu coloquei ela aqui. Foi muita coincidência, assim, estamos afinados. Então, todo filme também está submetido a essas condições que são as condições do inconsciente, do sonho, né? E como eu coloquei, o Freud traz essa ideia da outra cena, que eu acho que eu quero falar sobre ela precisamente no primeiro e no segundo dia do curso, a partir dessas perspectivas distintas, né? De como a Varda, dialogando até com outras relações que ela faz, porque a Varda tem toda uma rede de relações da Nouvelle Vague, inclusive o Chris Marker é o grande amigo da Varda, ele é o gato que aparece no filme das Praias de Anhês, aquele cartoon, é o Chris Marker, que fez esse filme que eu mostrei hoje, o La Jetée, né? Então, eu quero trazer sobre perspectivas diferentes, elegendo as imagens e tal, para localizar esse preâmbulo que eu tentei fazer hoje aqui, né? Então, essa ideia, gente, da recepção de uma imagem, da recepção de um filme, né? Então, é uma ideia muito interessante também, porque nos coloca como sujeitos dessa história que o outro está nos contando. Não é uma história que a gente recebe passivamente. Ah, sim, Nelly Rosa comentou, a primeira vez que vi o filme, me lembrei imediatamente do Parallax, sim. E aí, toda essa história que eu coloquei aqui, né, de trazer o sonho como isso que faz consistir uma certa sucessão de imagens organizadas por um fio narrativo, que não é um fio óbvio, linear, mas que isso é análogo ao cinema, que é o tipo de cinema que pensa criticamente a imagem. Acho que é mais ou menos essas questões que eu queria trazer nesse primeiro momento, para a gente pensar o que a gente espera de uma imagem, como é que a gente constrói a imagem, o que a gente espera de um filme. Acho essa pergunta super dá pano para manga hoje, né? De uma imagem, de uma fotografia, né? Enquanto o Freud estava lá na trilha do sonho, na via régia, né, do inconsciente. E aí, só para finalizar, para passar mais um trechinho, a gente poder conversar um pouco, queria ouvir vocês. Tem um filme que é uma referência visual, né, icônica do cinema, e para a gente terminar de pensar isso, que é Um Cão Andaluz, do Buñuel, né? Essa imagem do olho cortado, né? Desse rasgo no olhar, me lembra muito esse diálogo com Wim Wenders, né? É uma brecha também para um ponto opaco que ele sustenta na relação com a imagem, que é a imagem não toda, né? E aí, no Cão Andaluz, do Buñuel, né, o roteiro escrito por ele, em parceria com o Dalí, foi inteiro justamente baseado no relato dos sonhos dele. Então, não tem entre as cenas não há essa contiguidade narrativa, tem essas imagens inquietantes, né? Essa reiteração de alguns objetos. Não sei, quem não viu, O Cão Andaluz, do Buñuel, também está no YouTube com legenda. Então, tem as roupas infantis, que se aparecem com um uniforme estranho, uma caixa com listras, como a chave, quem viu vai se lembrar. E desses objetos, por exemplo, da caixa,
ele tira uma gravata e a caixa atravessa o filme ao mesmo tempo fechada, marcando essa presença de algo que a gente não vê completamente, esse objeto que está lá, mas que não se dá por completo, né? Então, essa cena de abertura, que é uma das mais famosas da história do cinema, ela dá o tom já e mostra essa tentativa que tem toda a relação com esse preâmbulo que eu fiz aqui, que é o quê? A tentativa de operar uma cisão do campo do visível, né? E colocando o espectador de frente para esse corte na imagem, de frente para esse corte no olhar. E a psicanálise também é um corte no olhar, porque ela também é um discurso, e muito mais do que isso, que está pensando em relação com a imagem também, com a palavra. Palavra e imagem para a psicanálise não se separam. Então, essa imagem icônica, né? A lua cheia, essa luz como a nuvem se aproximando, esse homem de gravata abre os olhos, como a mão começa a aproximar, né, a navalha, e aí escorre um líquido grosso, né? Todo esse olho, como o André Breton, outro surrealista, disse, o olho em estado selvagem. O que é esse olho em estado selvagem? Né? Que questão é essa que nos coloca a relação com a imagem, né? Que explode esse universo prêt-à-porter na relação com a imagem? Então, eu acho que essas questões, para um início de conversa, é o que eu pretendo usar como bússola para pensar essas relações entre fotografia e cinema, que eu pretendo trazer a partir, sobretudo, desses dois autores, podemos dizer assim, né? Não, esses dois artistas, né? Que eu acho mais amplo para pensar. E aí eu vou, a partir deles, também trazer essa espécie de guarda-chuva ali de autores e teóricos com quem eles dialogam. Então, eu queria pedir para o Devlin passar, Devlin, eu acho que talvez os últimos 7 minutos do La GT, do Chris Marker, que é o amigo da Vardar, o gato, o cartoon, né? O gato que é o cartoon no filme As Praias de Anhês, que também está no YouTube, tá legendado, vocês podem ver. E eu vou passar para o Devlin, para quem for fazer o curso. Eu já passei algumas referências, né, Devlin? Vou ver se eu passo mais algumas, que a gente vai ter um tempo. Então, dá para vocês irem assistindo alguns filmes. Eu acho que eu vou trazer também imagens, vou localizar, né? Essa aula pretendia ser realmente uma introdução à questão, mas acho legal. Aí eu passo para o Devlin. E aí, Devlin, pode passar os últimos 7 minutos, talvez. E aí eu queria abrir para a gente conversar um pouco e sentir, porque é uma turma super heterogênea, né? E para a gente sentir de vocês. Então, Bianca, eu coloco os últimos 7 minutos do filme? Sim. Tá.
elle aussi, semble apprivoisée. Elle accepte comme un phénomène naturel les passages de ce visiteur qui apparaît et disparaît, qui existe, parle, rit avec elle, se tait, l'écoute et s'en va. Lorsqu'il se retrouva dans la salle d'expérience, il sentit que quelque chose avait changé. Le chef du camp était là. Aux propos échangés autour de lui, il comprit que devant le succès des expériences sur le passé, c'était dans l'avenir qu'on entendait maintenant le projeter. L'excitation d'une telle aventure lui cacha quelque temps l'idée que cette rencontre au muséum avait été la dernière. L'avenir était mieux défendu que le passé. Au terme d'autres essais encore plus éprouvants pour lui, il finit par entrer en résonance avec le monde futur. Il traversait une planète transformée. Paris reconstruit. 10 000 avenues incompréhensibles. D'autres hommes l'attendaient. La rencontre fut brève. Visiblement, il rejetait ses scories d'une autre époque. Il récita sa leçon. Puisque l'humanité avait survécu, elle ne pouvait pas refuser à son propre passé les moyens de sa survie. Ce sophisme fut accepté comme un déguisement du destin. On lui donna une centrale d'énergie suffisante pour remettre en marche toute l'industrie humaine, et les portes de l'avenir furent refermées. Peu de temps après son retour, il fut transféré dans une autre partie du camp. Il savait que ses geôliers ne l'épargneraient pas. Il avait été un instrument entre leurs mains. Son image d'enfance avait servi d'appât pour le mettre en condition. Il avait répondu à leur attente et rempli son rôle. Il n'attendait plus que d'être liquidé, avec quelque part en lui le souvenir d'un temps 2 fois vécu. C'est au fond de ses limbes qu'il reçut le message des hommes de l'avenir. Eux aussi voyageaient dans le temps, et plus facilement. Maintenant, ils étaient là, et lui proposaient de l'accepter parmi eux. Mais sa requête fut différente. Plutôt que cet avenir pacifié, il demandait qu'on lui rende le monde de son enfance et cette femme qui l'attendait peut-être. Une fois sur la grande jetée d'Orly, dans ce chaud dimanche d'avant-guerre où il allait pouvoir demeurer, il pensa avec un peu de vertige que l'enfant qu'il avait été devait se trouver là aussi à regarder les avions. Mais il chercha d'abord le visage d'une femme au bout de la jetée.
Il courut vers elle. Et lorsqu'il reconnut l'homme qu'il avait suivi depuis le camp souterrain, il comprit qu'on ne s'évadait pas du temps, et que cet instant qui lui avait été donné de voir enfant, et qui n'avait pas cessé de l'obséder, c'était celui de sa propre mort. E aí, gente? Então, Davelin, queria conversar um pouco também. São tantas pessoas que acompanharam aqui, né? Sim, sim, acho que a gente pode abrir agora para É, questões, né? sim, quem quiser, quem se sentir à vontade, pode escrever no chat. Quem quiser também pode abrir o vídeo e o microfone, né? Sim. E aí, Pilar, Boa noite. tudo bom? Tudo bom, Bia? Tudo jóia? Boa noite, David. Boa Boa noite. noite. Boa noite a todos. Muito linda a sua apresentação. Eu ia até te perguntar se você tem assim algum livro, alguma coisa para a gente poder se familiarizar um pouco com os sonhos, Uhum. porque procurar entender. Eu estudei um pouquinho de Jung, né? Mas realmente a gente procurar entender que a projeção, que o nosso trabalho, sobretudo eu que trabalho com a fotografia, com a imagem, é a projeção do nosso inconsciente, e a partir de quando ele realmente, a partir de um sonho, ou a partir também de épocas que você já viveu, já experienciou, né? Eu Uhum. tenho uma parte na minha tese de doutorado onde eu fiz vídeos e fiz vários ensaios, e é interessante isso que você falou, porque depois de muito tempo que eu estava sentada, olhando para tudo aquilo que eu tinha feito lá no meu quarto, eu me lembrei da morte do meu irmão. E me lembrei, mas foi assim, foi uma coisa que demorou muito tempo. Eu, eu ficava olhando e falava assim, gente, por que eu cobri tudo isso de lençóis? Fiz toda essa... Eu sempre montei um teatro, né? Digamos assim, um cenário, né? E a minha performance era como se fosse sei lá, alguma coisa que eu fotografava, né? E aí eu lembrei, assim, eu tive um insight, que quando meu irmãozinho, era bem pequenininho, que quando meu irmãozinho faleceu, a casa das vizinhas colocaram lençóis e cobriram janelas e tudo. Mas foi, assim, uma coisa que demorou muito tempo. Nossa, que bonito isso, É, num a posteriori, você olhando para o seu é, trabalho, é. você entendeu o que estava em jogo ali para Não, você. então, eu não estava entendendo por que eu cobria tudo com lençóis. E eu falava assim, mas Uhum. da onde que vem isso? Da onde que vem isso? E eu tinha acabado de ler aquele livro que eu adoro do Roland Barthes, O Espaço, onde ele fala da casa, Da mãe, né? da mãe, onde ele fala do quarto, da infância, do armário. Eu tinha acabado de ler A Poética do Espaço. Tinha acabado Ah, de do ler, Bachelard. do Bachelard, É. desculpa. Aí eu sentei e falei assim, gente, mas da onde que vem isso? E aí veio o insight. E é Que interessante, porque bacana. você tocou mais ou menos nisso, né, falando dos sonhos, mas seria interessante ter uma referência, né, de algum Aham. livro. Sim, nossa, Pilar, que Sonho. emocionante isso, e Sim, que eu diria que testemunho do que é o trabalho artístico, né? Dessa coisa que o Wim Wenders fala, né? Dessa relação com o não todo, com o não saber. O artista, isso. quando faz, claro que ele sabe onde ele está pisando, porque
porque ele tem uma pesquisa, Sim, mas o inconsciente está em jogo. sim. Parte do que ele faz ali, ele não sabe o que ele está fazendo. Por isso que a gente faz, né? Eu que trabalho com poéticas visuais, acompanhamento e tudo, a gente faz o trabalho e o impulso criativo, depois do impulso criativo, você tem que parar e refletir, né? Da onde que vem isso, né? E tem um Uhum. capítulo da minha tese que está dedicado, inclusive, a, a, a esse momento mesmo. A essa revelação, né? Foi realmente uma revelação que eu não estava entendendo e que depois tive um insight e Muito consegui. bonito, né? Algo do Foi legal. objeto ali que se presentificou, como no La Jetée, do Chris Marquet, né? As imagens vão se dando, não é de uma relação direta, né? Tem uma obra do Harun Farok, que é um cineasta, um artista que eu gosto muito, que é sobre os traumatizados de guerra, né? E aí ele vai, muito criticamente, sempre nos filmes dele, colocar a câmera, não tem muita pirotecnia, muita malandragem. É a leitura crítica dele. Então, ele posiciona a câmera muitas vezes e as situações vão ocorrendo. E na forma como ele pensa a montagem, que o olhar dele está ali, ele já desmonta aquela cena. É Olha, fantástico. E aí que ele legal. coloca essa coisa dos traumatizados de guerra, é uma coisa muito norte-americana. Então, vamos reconstituir a imagem que te traumatizou para ela não mais existir. Só que a gente vê pelo filme do Chris Marquet, do La Jetée, que não é assim que é, e vê pela psicanálise, não é assim, né? Como diz o Ali Salomão, a memória é uma ilha de edição. Isso, e no 1 a 1. Então, não se dá dessa forma literal. E aí é toda aquela coisa, ele vai para esses centros de traumatizados de guerra dos Estados Unidos e tal, colocar a câmera como esse objeto de mediação crítica, como esse dispositivo crítico, para mostrar que tem sempre esse algo que escapa, esse lapso, essa revelação, que não está na ordem da imagem literal. É muito bonito isso que você relatou sobre seu irmão, porque é da ordem da revelação, no sentido profundo, né? Uma Sim, porque epifania. eu era muito pequena, eu tinha 2 anos, né? Então foi uma coisa que está aqui dentro, né? No inconsciente já, e que de um determinado momento, interessante isso, né? Muito, e mostra bem esse lugar do artista, né? Como quem sustenta esse lugar ambíguo na relação com a imagem. Né? A imagem não está pronta. Isso. Muito bonito. Ela só se dá a posteriori, no seu Sim, caso, nesse sim, momento. Muito emocionante mesmo, sim, Pilar. Eu foi. adoro o seu trabalho. Ai, obrigada. Obrigada, querida. Muito. A gente vai se ver depois disso tudo aí, né? Sim, sim, deixa os outros falarem agora, deixa eu desligar aqui. E aí, gente? A Gleice falou, bonitos a revelação, justamente uma imagem que surge, como a fotografia no laboratório. Olha, Gleice, que bonito! Foi sem querer. Você vê o que é o inconsciente? Eu usei como uma revelação, no sentido como uma epifania, uma aparição, sabe? E você deu um sentido fotográfico, que bonito isso. Você vê que as conexões vão se fazendo, lindo. Você é da fotografia, Gleice? Sou da fotografia, namorando com antropologia, querendo entender bastante de psicanálise, porque para mim essas coisas estão muito juntas, mas eu ainda não consigo muito sintetizar, né, de que forma. Eu sei que estou sempre pensando as coisas juntas, o surrealismo, fotografia, psicanálise, antropologia, mas buscando ferramentas aí, né, para conseguir estabelecer esse diálogo. Sim, que bacana. Nossa, um diálogo interessante. Eu estou tentando ver você aqui, mas você não apareceu na primeira carinha. Eu acho que eu tenho que digitar aqui em cima, né, no view.
Não, abrir. acho que é porque a minha câmera, eu estou num celular aqui com uma conexão muito Então tá. ruim. Então, Não. a minha câmera que está fechada mesmo. Então Mas tá. achei muito bonito mesmo vocês usarem esse termo revelação, porque esses momentos também de epifania, como você falou, às vezes é dessa forma, né? Eu falei porque eu lembro a primeira vez que eu vi num laboratório fotográfico uma imagem surgir. E Como é que então foi? foi como ela descreveu, né? É assim, né? As imagens são mágicas, né? Realmente, eu fiquei até emocionada. É E isso. A tá primeira bom. vez que você viu a imagem Surgir, como se revelar. eu não chamo revelação à toa, né? Eu E falei sem querer, né? O inconsciente isso. está aí. E outras coisas dos textos do Barthes também, que você traz, né? E da câmera clara, né? Enfim, tudo num diálogo muito bonito. Obrigada, Gleice. Poxa, que bacana. Obrigada. Muito legal. Adorei isso. Você capturou aí a fineza, né? O Alisson, fotógrafo. O Arnaldo, o quanto inconsciente afeto que produzimos, é isso que eu falei hoje. Você vai ver esse filme todo, você vai entender. La Jetée, do Chris Marker, porque é justamente essa questão da imagem tem um componente traumático para ele e como isso se reconstitui no campo da memória de uma maneira singular. Então, acho legal poder. São 28 minutos e está no YouTube com a legenda. O que mais, gente? Boa noite. Oi, Emílio, tudo Oi, bom? tudo jóia? E você? Boa noite, gente. Só consegui entrar agora há pouco, eu peguei o comecinho do filme. Eu já conhecia esse filme, acho muito bacana e gosto muito de pensar, né, o cinema através, a construção narrativa através das fotos, né? Eu trabalho com artes visuais, sou fotógrafo e também estudo já há algum tempo as relações das artes visuais, principalmente da fotografia e do cinema, em processos terapêuticos, né? Tem um, tem um projeto de oficina chamado Fotografia Narrativas Subjetivas, e depois eu posso colocar no Instagram aqui, fica Eu queria ver, coloca mesmo. compartilho com vocês. E é isso, né? Eu acho muito bacana a construção da narrativa através das fotos, porque deixa espaço, deixa margem para muita coisa ser imaginada, né? Para outras imagens entre uma foto e outra ser criada, né? Diante da descrição que é feita, né? Do texto, da construção das ideias, né? Já do roteiro do filme, e das próprias narrativas individuais que cada imagem, né? Contém, mas também uma terceira via, que é essa narrativa que é criada do imaginário entre as fotos, né? Eu gosto muito desse tipo de construção narrativa que pensa, né, as fotografias dessa maneira, né? Então, a memória é uma edição, a memória é uma ficção, né? Que a gente cria, recria, né? A gente não consegue ter ela por completa, né? De uma forma plena. Então, eu gosto muito de um filme, não sei se vocês todos conhecem, enfim, que chama Eu Negro, que me lembrou agora do Jan Rush, né? Sim. Que é você levar um grupo de pessoas, né? Você filmar o dia a dia delas, né? A rotina delas, e depois você convidar essas pessoas para um estúdio, né? Para elas poderem gravar aquilo que elas estão vendo delas mesmas, do dia a dia delas. E aí, naturalmente, vai aparecendo muito do âmbito do desejo, né? Do lugar do desejo, né? Do lugar da fantasia, do desejo, que às vezes diz muito mais sobre aqueles personagens do que aquela descrição literal que as imagens apresentam, né? Da rotina deles, do trabalho e tal. Então, acho muito bacana. E aí, tem uma colega que falou de revelar, né? Essa coisa da revelação fotográfica, a própria ideia de projeção também, né? De você projetar a imagem, a projeção do outro em si, enfim, a questão do espelho. Tem muita coisa aí, né? Que se conecta, né? Literalmente aí, né? De uma maneira bem direta, né, eu diria, entre conceitos da psicanálise, as dinâmicas, enfim, psicanalíticas e tal, do sujeito, com a construção da imagem, com a projeção da imagem. Teve, eu não sei, acho que foi Pilar que falou, eu estou lendo esse livro
que eu recomendo, estou gostando bastante, não sei se vocês conhecem. Do Siddhartha, né? Sobre os sonhos. Sobre os sonhos, porque ela tinha Viu, perguntado. Pilar? É do Siddhartha Ribeiro. Boa lembrança. É mesmo, Pilar, eu acabei não falando. E aí o Paulo Emílio, viu? Por isso que é bom conversar. Vou Sim, Eu marcar. fiquei tão emocionada com seu relato que acabei não te indicando, mas o lindo. Deixa eu Siddhartha ver. é muito bom. Deixa eu Tem ver que de novo. ver, Eu o oráculo mostro aqui de novo, depois eu posso O colocar esse aqui oráculo no da chat. da noite. noite, Siddhartha Ribeiro. Cidade Ribeiro. É isso. Tem um Tá. subtítulo, né? A História e a Ciência do Sonho. Obrigada. Imagina. Então, até nesse projeto de oficina que eu criei e tal, eu tenho muito vai muito nesse sentido, assim, né? De pensar. Eu estou já elaborando um segundo módulo, mas tem um primeiro módulo que vai nesse sentido da representação do eu através das imagens, né? E, tipo, para elaborar mesmo os sentimentos, né? Ressignificar os sentidos, os sentimentos, as emoções, né? Então, se apresentar, e aí também fazer um diálogo com a contemporaneidade, assim, com esse momento que a gente está vivendo todo de bombardeio de imagens, de produção de imagens, e como que é, então, pensar a imagem, e aí, independentemente de você ser fotógrafo ou não e tal, mas como construir a sua autoimagem, né? Diante de um lugar mais reflexivo, né? Diante das suas memórias, diante de onde você está, para você conseguir também projetar outros sentidos, sentidos de desejo, sentidos de, né, de como de realização de algumas questões, enfim. Então, é fazer é resgate. Tem tanto essa ideia de criação de imagens como de resgate, né? De você acessar imagens através de um resgate histórico ou de uma pesquisa de imagens, que também são exercícios diferentes, né? Você conseguir conectar imagens que já existem, já pré-existem, imagens que você cria, né? Enfim. Muito Então, legal, Paulo Emílio, isso que você falou, porque dialoga diretamente com a psicanálise. Essa produção da subjetividade, sim, como você citou no filme do Jean Rouch, O Eu Negro, né? sim, Ela é uma invenção, ela é uma construção social. O Freud sim, já dizia, né, que toda psicologia é social também, né? sim, Então, esse lugar do sujeito também é um construto social. Então, achei sim. muito interessante isso que você falou, justamente porque essa ideia de autoimagem é justamente onde o auto É, né, explode, e aí o uhum, eu é o outro, exato, né? exatamente. Então, isso é muito interessante que você colocou. Gostei muito. É isso. Gente, espero que vocês todos voltem. Fiquei Obrigado. super emocionada. Pilar, Gleice, o Arnaldo, né? E você. Então, a minha tese fala todo o tempo sobre essa autorrepresentação e esse auto-sujeito que a gente cria. Interessante Exato. aquilo que o Paulo falou. Muito Muito legal. interessante. Poxa, Pilar, e ela tá disponível? Sim, está no repositório da Unicamp. Tá Depois no... eu mando para você, Manda para Mando, mim, eu queria ler. mando o repositório, Tá mando o muito link legal do e gostei de repositório. ter essa coisa, de ter artistas, psicanalistas, esse diálogo diverso, né? Ó, a Mari está pedindo o link da sua tese. Você consegue mandar daqui no chat ou não? Espera lá, eu vou ver, eu vou procurar. Eu posso Você mandar. pode mandar o nome dela, porque como Não, ela está eu posso pública. mandar o meu site, e lá no meu site, aonde Exatamente. está em currículos, você clica, tem a de mestrado e a de doutorado. Pode ser assim? Aham. Vai ter Oi, que Sara, dar tudo um bem? caminho, tá? Manda sim, Pilar. Tudo bom, Sara? Tá por aí? Eu não sou a Sara, não, eu sou a Nelly. Boa noite a todos. Oi, Nelly. Eu gostei muito da sua fala, Bianca, mesmo, mas eu fiquei muito tomada com a fala da Pilar, porque remeteu à história da. Muito louco como essa história da memória, um negócio muito maluco. Ela falou da história dos lençóis, né, dos lençóis, e eu me lembrei que quando a gente era pequena, quando chovia, que é uma coisa muito rara no Ceará, porque eu sou de Fortaleza, a minha mãe fazia uma coisa muito lúdica. Nós somos três irmãos, um muito perto do outro de idade.
e a gente deitava tudo na cama do meu pai e da minha mãe, e ela botava uns lençóis assim em cima pendurado no armador, parecia uma tendazinha, dormíamos todos em cima da cama. E isso era de um acolhimento tão grande para mim, que até hoje eu lembro disso. Quando ela falou da história do irmão, fiquei muito emocionada, porque eu acho que era isso, era uma forma de acolhimento da vizinhança, creio eu, e assim, essa é a minha visão, né? Uhum. E é muito louco, porque hoje eu não tenho mais pai nem mãe, né? E tem muita coisa, tem 1 ano e meio que eu perdi minha mãe, então todas as vezes que eu assisto alguma aula, ou vejo alguma palestra, muita coisa pulula na minha cabeça, é tão louco, até uma fala dessa que não tem absolutamente nada a ver com acolhimento, e é também muito acolhimento. Eu fiquei, eu vou ler a sua tese e lá, porque eu fiquei muito, muito, muito emocionada, assim, assim, me tocou bastante, porque me lembrou uma coisa muito boa no meu coração mesmo, né? Que bom, que bonito essa troca, Eu tô né? ficando É também por emocionada isso que agora. é Fiquei emocionante esse tipo de... tomada. Eu estou ficando uma velhinha muito Obrigada. sentimental, viu? Ah, venha Bianca, então para o curso, vamos conversar mais. legal, mas ele já foi lançado, David, já? O curso já tá sendo lançado hoje. Quem se interessar, os 10 primeiros têm um desconto de 10%. O curso hoje está até 1º de março, R$220. A partir de 1º de março é 240. Então, quem para os 10 primeiros hoje tem 10% de desconto, então fica R$198 à vista. Vai colocar Vai ser no dia 15 e 29, né, 15 e David? 29. Eu vou colocar aqui Coloca agora. de novo as informações. É porque eu acabei A Pilar escreveu aqui, David, eu quero. Eu Eu quero. acho que eu também quero, é porque eu acabei perdendo 15? a Evelyn, você falou dia 15? Isso, 15 de março? isso. E que mais? Das 15 e 19, desculpa, e 29 de março, das 20 às 22, tá? Então, Já vou marcar aqui na minha agenda, tá? lembrando que hoje é uma primeira aula, é uma introdução. A Bianca vai fazer vai indicar alguns filmes, referências, né? Quem se inscrever, David, você já manda todas aquelas referências Isso, bibliográficas, tá. tudo, e vou mandar mais algumas. E como que paga hoje também, né? Olha, Como o pagamento é via Pix, tá? Eu acabei de colocar aqui um CPF. Você já pôs aqui. Então, pera um pouquinho, deixa eu anotar isso. E aí, podem escrever no Insta, adicionar o David, né, que é a Isso. plataforma Humanis. Aqui é complicado no chat, precisa anotar. Plataforma Humanis. E aí, tiram todas as dúvidas com ele. Exatamente. Mas essas informações, a partir de amanhã, vão estar no site, tá? Deixa eu pegar aqui o link. E no link do Instagram também, mas quem fizer hoje tem esse desconto aí. Eu já vou pagar hoje, então eu quero ver direitinho aqui como que eu vou anotar esse Pix. A Karen está perguntando aqui. É também. só no Pix. É no Pix. Para ter esse desconto é no Pix. No cartão tem as taxas da operadora, né? Eu vou liberar amanhã, mas aí você pode pagar até 12, mas aí tem juros, tem as taxas e tal. Quem que aparece no Pix? O David? Quem que aparece no Pix? Sou eu mesmo, David Dourado. Tá. 2599. É 255 932. 92. Eu vou repetir, 255 932 928 09. Tá. 198. Na plataforma Humanis. Mandei aqui, mandem direct. Acho que eu anotei alguma coisa errada. Eu te passo daqui a pouco. Passa eu te passo pelo Instagram, tá? Isso, passa pelo Instagram onde a gente conversa, por favor. Tá joia. Valentina, para quem mora fora do Brasil, tem como pagar pelo cartão? Tem.
Tem sim. E aí o Davilin anota esses nomes aqui do chat, Davilin? Isso, eu vou entrar em contato com você, Valentina, e te informo, tá? Obrigada. Coloque o seu e-mail para mim, por Valentina. favor, Valentina. Todo mundo que tiver interesse, gente, coloca aqui o e-mail e aí o Davilin pode anotar e mandar e-mail para todo mundo. Exatamente. Vai deixando aqui no chat do lado, né, Davilin? Ô, Bianca, eu sigo você. É Bianca? Eu tô como... A gente se segue, né, Pilar? Vou achar você aqui. Eu tô no Insta como... aqui, ó, Bia Dias. Eu acho que você... Não me segue ainda. A gente é amiga há tanto tempo, né? Nossa, desde quando você fez aquele livro há 500 anos atrás, lembra? Né? Eu tô como... No Insta, eu tô como Bia Dias. Bianca Dias. Aqui, ó, esse aqui, ó. Já achei você. Eu estou pedindo solicitação, tá? Porque não é público, tá. né? Quem quiser pode. O meu é fechado. E aí quem quiser manda uma mensagem falando que foi na plataforma Humanis e tal, e aí eu adiciono. Eu adorei, gente. Não, deixa eu só, porque aí eu vou te mandar aqui, você me adiciona, eu te mando aqui na mensagem o link do repositório, tá bom? Isso. Ótimo, que eu quero ler. Sara, eu vi o seu recadinho, adorei, te espero. Fiquei super emocionada, Gleice, com a revelação, te espero. Fiquei muito feliz de ver vários e-mails aí. Espero vocês, então, dia 15 e 29 de março. E a gente continua a conversa lá pelo Insta, não é isso, David? Isso. Então, qualquer informação pode procurar o Instagram lá da plataforma. A gente vai lançar o curso amanhã, tá? E essa aula vai ficar online. Quem quiser assistir, perdeu, quiser mostrar para alguém, vai ficar na nossa página no YouTube, tá? Então tá na página no YouTube. Quiser mandar o link para alguém, né? Porque umas 2 pessoas me perguntaram. Vai ficar na nossa página no YouTube. Tá? Ótimo, gente. Fiquei muito feliz e muito emocionada. E eu acho que o importante é isso hoje, quando tem essa troca e é verdadeira e as interações acontecem. Mais do que uma aula, para mim, é uma troca, né? E é bom ver essas carinhas aqui de pessoas que já fizeram outros cursos comigo, com a Sara, e bom, a gente vai fazendo uma amizade ao longo desse tempo aí. Espero que venham tempos melhores, que a gente possa se ver pessoalmente, né? E enquanto isso, a gente se encontra dia 15, então, e qualquer dúvida, falem com o Davilin no Insta do Plataforma Humanis. Obrigada, viu, Davilin? Obrigado você, Bianca. Foi um prazer. Foi incrível essa aula, muitas referências. Me fez pensar também algumas coisas. E obrigado, Pilar. Prazer te conhecer. A gente ficou de se falar e, bom, a gente vai se falar na hora certa. A gente vai se falando. Teve uma hora obrigado, aqui... Paulo. Teve uma hora aqui que apareceu... Aneli Rosa. Desculpa. Obrigado, gente. Como é que é, Pilar? Teve uma hora aqui que apareceu que o David tinha me tirado da reunião. Eu falei, nossa senhora, será que eu estava atrapalhando? Não, deixa eu voltar lá. Essa tecnologia é muito louca. Emocionante. Beijo, querida. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Tchau, querida.